Valéria sempre acreditou ter a vida perfeita até que uma revelação chocante e o abandono de quem mais amava viraram seu mundo de cabeça para baixo. Sozinha com 2 filhos, ela parte em uma jornada inesperada em busca de respostas sobre seu passado. Como ela lidará com as verdades que descobrirá? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Valéria estava deitada, sentindo seu corpo lentamente retornar à vida após a intensa maratona que havia acabado de enfrentar. Ela havia se tornado mãe. As sensações eram indescritíveis. Exaustão, alívio, alegria e cansaço se misturavam em um coquetel de emoções que pareciam não querer ir embora. Ela estava tomada de ternura por si mesma e por aqueles pequenos seres que agora faziam parte de sua vida. Valéria, parabéns, são 2 meninos saudáveis, disse a enfermeira animada. Valéria com dificuldade virou a cabeça para ver o rosto sorridente da profissional. Ela havia finalmente dado à luz os gêmeos com os quais sonhou por tanto tempo. No início parecia um sonho. Sua mente estava confusa e pensamentos rodopiavam em sua cabeça sobre como sua vida havia mudado para sempre. Ela se perguntava como seria o futuro, como seria ser mãe de 2 meninos ao mesmo tempo. Será que estou pronta? Pensou. Valéria ansiava por vê-los, por sentir o calor deles, por ouvir o som suave de seus choros. Com muito esforço, ela levantou a cabeça para olhar os filhos. Eles eram tão pequenos, tão frágeis, tão indefesos, mas apesar do tamanho, já era possível perceber traços únicos em seus rostinhos. Havia, no entanto, um detalhe que a deixou completamente fascinada. O cabelo deles, de um tom dourado, brilhava como se fosse feito de fios de ouro e fogo. E os cílios, longos, volumosos e da mesma cor vibrante. Ela não conseguia acreditar no que via. Nem ela, nem seu marido, nem ninguém em suas famílias tinha cabelos ruivos. Era como se aquilo fosse um milagre, algo encantador que o destino havia decidido conceder-lhes. Eles são tão lindos, murmurou Valéria, com a voz trêmula de felicidade. Ela os olhava com tanto amor que parecia conhecê-los desde sempre. Ela conseguia visualizar o futuro. Ela e seu marido juntos, em uma casa aconchegante, onde os filhos cresceriam, brincariam e aprenderiam sobre o mundo ao redor. Valéria já imaginava as noites de leitura antes de dormir, os abraços calorosos e as doces palavras de amor trocadas em família. Tudo parecia perfeito. Mas num piscar de olhos, tudo mudou. Mauro, o marido de Valéria, soltou abruptamente a mão dela e deu um passo para trás. Seu rosto, normalmente calmo e sereno, estava distorcido por uma expressão de raiva, e seus olhos escureceram, ficando frios e distantes. "O que é isso, Valéria? Que cor de cabelo é essa?" Ele perguntou com a voz tensa. "E os olhos também são ruivos. Você me enganou, Valéria. Esses filhos não são meus." Valéria ficou em choque. Com dificuldade, ela virou a cabeça para olhar o marido, sem conseguir acreditar no que ouvia. Com os punhos cerrados e o rosto vermelho de raiva, Mauro não queria ouvir qualquer coisa que ela dissesse. "Eu não quero ver você nem esses filhos. Estou indo embora." E sem olhar para trás, Mauro saiu do quarto, deixando Valéria sozinha com seus bebês recém-nascidos. Ela ficou deitada, ainda em estado de choque, sem acreditar no que havia acabado de acontecer. O homem que ela amava mais do que tudo na vida a abandonou de uma forma cruel e devastadora. Ela não conseguia entender como sua vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. "Mauro, por favor", murmurou ela, olhando para a porta pela qual ele havia saído. Mauro havia ido embora, deixando Valéria sozinha com seus filhos, que naquele momento precisavam mais do que nunca de amor e proteção. Ela chorou silenciosamente. A enfermeira que havia testemunhado toda a cena se aproximou de Valéria. Com delicadeza tocou o braço da jovem mãe, tentando consolá-la. Valéria ainda estava em choque. Seu marido, o homem que ela sempre acreditou ser seu parceiro para a vida toda, havia ido embora sem dar qualquer chance de explicação. Ela nunca imaginou que a chegada dos filhos, um momento tão esperado, se transformaria em uma experiência tão amarga. A enfermeira, chamada Marina, que havia visto toda a cena, se aproximou lentamente.
Ela conhecia Valéria há alguns dias, desde que ela havia sido internada para o parto, e tinha visto o quanto a jovem mãe estava empolgada para finalmente conhecer seus filhos. Marina tinha presenciado sua alegria, sua esperança e, infelizmente, também testemunhou o desespero que a envolvia. "Valéria, querida, calma", disse a enfermeira com um tom de voz suave, tocando a mão dela com carinho. "Ele não está pensando direito agora. Isso vai passar. Vai ficar tudo bem, querida." Valéria olhou para Marina através de lágrimas silenciosas, sem conseguir dizer nada. O medo e a solidão a estavam consumindo. Ela se sentia perdida, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como seria sua vida a partir daquele momento? Como ela enfrentaria o futuro sozinha, com 2 bebês que dependiam inteiramente dela? Como isso pode estar acontecendo? De onde veio essa cor de cabelo? Eu nunca o traí. Mauro sabe disso. Ele sabe que eu sempre o amei, disse ela. Marina tentou acalmar Valéria, suavemente explicando: "Às vezes os genes são imprevisíveis. Você pode não ter consciência disso, mas talvez algum ancestral distante tivesse essa característica. Os genes podem pular gerações, sabe? Pode ser que, em alguma geração da sua família, havia alguém com cabelos ruivos, mesmo que você não saiba." Valéria balançou a cabeça em negação. Ela não conseguia acreditar naquela possibilidade. Nada em sua família ou na de Mauro indicava que alguém pudesse ter esse traço genético. "Mas Mauro nunca vai acreditar nisso", murmurou Valéria com a voz trêmula de desespero. "Ele é tão ciumento. Ele vai continuar achando que eu o traí." "Não pense nisso agora, querida", disse Marina, pegando na mão de Valéria com mais firmeza. "O importante agora é você e seus filhos. Você é forte, Valéria. Vai conseguir passar por isso. Olhe para seus meninos. Eles são lindos, são a sua maior bênção." Mas Valéria não conseguia encontrar consolo nas palavras da enfermeira. A sombra do abandono e da dúvida pairava sobre ela, e o medo de enfrentar tudo sozinha a paralisava. Como ela cuidaria de 2 recém-nascidos sozinha? Como enfrentaria o dia a dia sem o apoio de Mauro? As perguntas surgiam em sua mente como ondas violentas, uma após a outra, sem parar. O tempo passou, e logo chegou o dia em que Valéria e os bebês seriam liberados do hospital. Ao invés de ser um momento de felicidade e celebração, o que deveria ser um dos dias mais felizes de sua vida se transformou em um retorno doloroso à realidade. Ela deixou o hospital sozinha com os 2 meninos nos braços, enquanto Mauro parecia ter desaparecido da face da terra. Valéria não conseguia acreditar que sua vida havia se virado de cabeça para baixo de maneira tão rápida. Ela se sentia como um barco à deriva, empurrado por uma tempestade, sem rumo, sem um destino certo. O medo da incerteza a sufocava. Como ela organizaria a casa, as finanças e o futuro? Quando finalmente chegou em casa, Valéria tentou entrar em contato com Mauro, mas ele não atendeu suas ligações. As mensagens que ela enviava também ficavam sem resposta. Era como se ele tivesse evaporado, sumido completamente de sua vida, sem deixar rastros. Desesperada e sem saber o que fazer, Valéria decidiu recorrer à sua mãe, Dona Lúcia. Sua mãe sempre foi seu porto seguro, a pessoa que ela sabia que a ajudaria em qualquer situação. Ao contar para ela o que havia acontecido, Dona Lúcia ficou horrorizada. Sem perder tempo, foi até a casa de Valéria e a convidou, junto com os bebês, para ficar em sua casa até que tudo estivesse resolvido. "Minha filha, não se preocupe", disse Dona Lúcia, envolvendo Valéria em um abraço apertado. "Vamos superar isso juntas. Eu estou aqui por você, por vocês. Vamos dar um jeito." Dona Lúcia, uma mulher forte e determinada, tomou as rédeas da situação. Ela contratou um serviço de mudança para levar o berço e todos os itens necessários para cuidar dos bebês para sua casa. Em questão de horas, a casa de Dona Lúcia estava pronta para receber Valéria e os netos. Nas semanas seguintes, Valéria tentou retomar sua rotina. No entanto, a depressão começou a tomar conta dela, como uma sombra densa. Ela não conseguia dormir direito, não tinha apetite, e a alegria de viver parecia ter desaparecido. Cada dia era uma batalha, e ela se sentia mais frágil a cada momento. Em sua mente, a voz de Mauro ecoava constantemente:
Ela ouvia suas acusações, sua raiva, suas palavras duras. Era como se ele estivesse sempre ali, mesmo ausente, assombrando seus pensamentos, acusando-a de algo que ela nunca fez. "Mãe, eu não entendo. O que eu fiz de errado?" perguntou Valéria em um momento de fragilidade, com a voz quase apagada pela tristeza. "Por que ele fez isso? Por que ele não acredita em mim?" "Minha filha, isso não é culpa sua", respondeu Dona Lúcia, tentando consolar Valéria. "Mauro está confuso, ele precisa de tempo para entender as coisas. Você não fez nada de errado, você apenas deu à luz aos filhos dele, e eles nasceram com essa característica única. Não se preocupe, isso vai passar. Tudo vai ficar bem." Apesar das palavras reconfortantes de sua mãe, Valéria sentia que estava carregando um fardo insuportável. Ela lutava contra seus próprios demônios internos, tentando se recompor, mas a dor e a solidão pareciam ser mais fortes do que ela. Valéria ainda tentava entrar em contato com Mauro, enviando mensagens e fazendo ligações, mas ele continuava a ignorá-la. Parecia que ele havia decidido desaparecer da vida dela de uma vez por todas, deixando-a sozinha com os 2 meninos que tanto precisavam de cuidados e carinho. Os meses se passaram e Valéria se afundava cada vez mais em uma tristeza profunda. Era como se uma névoa cinzenta cobrisse tudo ao seu redor, apagando qualquer sinal de felicidade. Dona Lúcia observava sua filha com o coração pesado. Era difícil vê-la se perder lentamente, sem conseguir resgatar a força que antes a definia. Valéria parecia um reflexo apagado da mulher vibrante que sempre foi. O tempo passou, e Valéria continuava presa em sua tristeza. Ela não conseguia se livrar da dor que Mauro havia causado ao abandoná-la e aos filhos. No entanto, algo dentro dela começou a mudar quando, um dia, ela se lembrou das palavras que a enfermeira Marina havia dito sobre os genes e como características podem ressurgir de ancestrais há muito esquecidos. Valéria decidiu que precisava de respostas e que, talvez, sua mãe pudesse ajudá-la a descobrir mais sobre o passado da família. Num dia nublado, Valéria foi até a sala onde sua mãe, Dona Lúcia, estava sentada tricotando e, com o coração apertado, começou a perguntar sobre suas origens, sobre a possibilidade de haver algo em sua família que explicasse os cabelos ruivos de seus filhos. "Mãe, eu preciso saber", Valéria começou, a voz fraca. "Por que meus filhos nasceram assim? Será que em algum momento da nossa família houve alguém com cabelo ruivo? Pode parecer uma pergunta estranha, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Será que temos algum parente distante com essas características?" Dona Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse organizando seus pensamentos, ponderando se era o momento certo para revelar uma verdade que havia mantido em segredo por tanto tempo. Finalmente, ela suspirou profundamente e começou a falar. "Valéria, minha filha", disse Dona Lúcia com os olhos marejados. "Eu nunca te contei isso porque achei que não seria necessário. Mas acho que chegou a hora de você saber a verdade sobre nossa família. O homem que você sempre acreditou ser seu pai não é seu pai biológico. Eu amei outro homem antes de conhecê-lo, e ele é seu pai verdadeiro." Valéria ficou em choque. Seu mundo mais uma vez estava se despedaçando ao ouvir aquelas palavras. Tudo que ela acreditava ser verdade sobre sua vida, sobre suas raízes, parecia se desfazer como areia entre os dedos. "Mãe, o que você está dizendo?" Valéria perguntou sem acreditar no que ouvia. "Como assim o homem que eu conheci como meu pai não é meu pai de verdade?" Dona Lúcia engoliu seco e continuou. "Seu pai biológico, Valéria, era um homem chamado Sérgio. Nós nos amamos profundamente, mas ele me deixou antes de saber que eu estava grávida de você. Ele era um homem difícil de lidar, com muitos problemas e inseguranças, mas eu o amava. Quando ele foi embora, eu fiquei desolada. Foi então que conheci o homem que você sempre chamou de pai. Ele aceitou você como filha dele e nunca quis que você soubesse a verdade. Para ele, você era mais do que filha de coração." Valéria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua vida inteira havia sido uma mentira, construída sobre um segredo que sua mãe havia guardado por tantos anos. E naquele momento, tudo fazia sentido. O cabelo ruivo de seus filhos poderia ser um traço herdado desse homem que ela nunca conheceu,
seu verdadeiro pai. Mãe, por que você nunca me contou? Valéria perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Eu tinha o direito de saber. Eu queria te proteger, minha filha, respondeu Dona Lúcia, também chorando. Eu tinha medo de que você não entendesse. Eu tinha medo de te perder. Mas agora vejo que não posso mais esconder isso de você. Você tem o direito de conhecer suas raízes. Valéria ficou em silêncio por um tempo, processando tudo o que havia acabado de ouvir. Mas então, uma nova determinação surgiu dentro dela. Ela precisava saber mais sobre esse homem, Sérgio, seu pai biológico. Ela precisava entender de onde vinha e, quem sabe, encontrar as respostas que tanto procurava. Mãe, onde ele está? Valéria perguntou com uma voz baixa, mas firme. Onde está o meu pai verdadeiro? Dona Lúcia olhou para ela com tristeza nos olhos. Eu não sei, minha filha. Ele foi embora muitos anos atrás e eu nunca mais tive notícias dele. Mas lembro que ele morava em uma cidade pequena, não muito longe daqui. Se você quiser, posso te ajudar a procurar por ele. E foi assim que Valéria tomou a decisão de que iria atrás de Sérgio, seu pai biológico. Com a ajuda de sua mãe, ela conseguiu algumas informações e um endereço que talvez pudesse levá-la até ele. Era uma cidade pequena, com poucas horas de distância. Valéria estava nervosa, mas sabia que precisava fazer aquilo. Era a única maneira de fechar aquele capítulo de sua vida. Ela arrumou suas coisas e, com o coração cheio de esperança, partiu em busca de respostas. A viagem até a pequena cidade foi silenciosa. Valéria passou o tempo todo refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A traição de Mauro, o segredo de sua mãe, os filhos que dependiam dela. Ela sabia que aquela jornada era crucial para entender quem ela realmente era. Ao chegar na cidade, Valéria seguiu as direções que havia recebido de sua mãe. O endereço a levou até uma pequena casa simples, com um jardim modesto na frente. Ela respirou fundo e bateu a porta, com o coração batendo forte no peito. A porta foi aberta por um homem de meia idade, com os cabelos grisalhos e olhos cansados. Ele olhou para Valéria com curiosidade, como se tentasse entender quem era aquela mulher à sua porta. O senhor é Sérgio? Valéria perguntou, sentindo sua voz falhar um pouco pela ansiedade. O homem acenou lentamente, ainda sem saber o que esperar. Eu sou Valéria. Ela continuou. Acho que sou sua filha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sérgio olhou para ela incrédulo. Ele nunca soube que tinha uma filha. As emoções começaram a surgir em seu rosto, uma mistura de choque, arrependimento e talvez esperança. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para absorver a novidade. Valéria, vendo a reação do homem, percebeu que aquele era de fato o seu pai. Ele não sabia que ela existia. Ele, assim como ela, havia vivido na ignorância de um passado enterrado sob segredos. Valéria sentiu um alívio crescer em seu peito, apesar de todas as dificuldades que ainda teriam pela frente. Sérgio, por fim, a convidou para entrar. Eles se sentaram e começaram a conversar. E Valéria contou tudo o que havia acontecido, desde a descoberta de que ele era seu pai até o que aconteceu com Mauro. Ela mostrou fotos dos netos que ele nunca soube que tinha. E, aos poucos, pai e filha começaram a se reconectar. Ao fim daquele dia, Valéria sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, havia encontrado um pedaço que faltava em sua vida. Embora o caminho à frente fosse incerto, ela sabia que tinha a chance de construir uma nova história. Uma história baseada em verdades, mesmo que difíceis, e com a esperança de um futuro melhor para ela e seus filhos. Você já enfrentou um momento em que sua vida mudou completamente em questão de segundos? Como você reagiria se descobrisse um segredo que mudaria tudo o que você acreditava sobre sua família? Qual seria a sua primeira ação ao reencontrar alguém que você achava que nunca mais veria? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.